Falando sobre inteligência artificial, né? Esse hype aí que todos os clientes estão procurando e a evolução massiva dessa tecnologia, como o Couchbase se destaca na utilização de inteligência artificial? Como o Couchbase pode ajudar os nossos clientes a se beneficiarem de uso de inteligência artificial? Eu responderia que eu acho que o primeiro ponto... Existem vários, né? Mas eu acho que o primeiro ponto, Santiago, e isso não é um benefício somente Couchbase, né? Mas é o fato de Couchbase ser uma base NoSQL, ou seja, ser uma base não relacional, ser uma base de dados própria para documentos, própria para esse mundo mais caótico, com informação espalhada, com diferentes formatos, né? É imagem, é áudio, é texto, é vídeo. E, obviamente, Couchbase, né? Quando a gente já falou isso em outros encontros, né? Couchbase, há 15 anos atrás, começou como uma base de dados não relacional, processando formato JSON, né? Foi assim que Couchbase começou. Em 2008, 2009, existia Couch1, 2011, Couch1 e Membase tiveram uma fusão, formaram Couchbase. Então, a gente já está nesse mundo de processar JSON de forma nativa há muito tempo. E alguns estudos, né? Eu já vi números diferentes, como 70%, já vi 80%, mas estima-se que mais ou menos aí, digamos, de 70% a 80% das aplicações de inteligência artificial utilizam o formato JSON. Então, quando a gente está pensando que de 70% a 80%, vamos imaginar que seja menos que isso, 2/3. É muita coisa. É muita aplicação usando o formato JSON. Vamos lá. Se a gente tem uma aplicação que está usando o formato JSON e a gente tem uma base de dados que processa JSON, automaticamente a gente já está vendo aí um match muito claro, né? Por que Couchbase para aplicações de inteligência artificial? Bem, processamos nativamente o formato que está sendo utilizado em pelo menos 2/3 em algum momento das aplicações de inteligência artificial. Acredito que esse número seja maior que esse, né? Até porque quando a gente está pensando nas aplicações de inteligência artificial, dos vários casos de uso de aplicações de inteligência artificial, as necessidades são mais variadas possíveis, né? Os casos de uso, as aplicações, aonde está sendo aplicado. E essa flexibilidade que o JSON proporciona, essa facilidade, né, para os desenvolvedores. Eu já conversei com alguns desenvolvedores que eles falaram que se pudessem, somente desenvolveriam em JSON por causa de toda essa flexibilidade, essa rapidez, você criar esses MVPs, você conseguir fazer todas essas mudanças sem você precisar daquela rigidez de um banco mais relacional, esquema e tudo mais. Então, eu acho que esse primeiro ponto, ele é muito, muito forte, que é Couchbase processa nativamente o formato utilizado em 70% a 80% das aplicações de inteligência artificial. Até a performance que Couchbase entrega auxilia nisso, né? Sim, porque AI tem que entregar a resposta o tempo mais rápido possível, né? E o banco de dados tem que ser performático. Sem dúvida nenhuma. Isso seria um outro benefício, mas eu acho que o primeiro ponto é processamos JSON. O fato da gente conseguir ter essa capacidade, se a gente pensa em banco relacional, quantos bancos relacionais processam nativamente há mais de 15 anos o formato JSON? Você não vai encontrar. Não. Isso é perceptível porque nos próprios agentes, quando você faz o setup deles, ele te deixa escolher text, JSON, plain text, ele te permite escolher a forma que você vai trabalhar. Então, a partir do instante que a gente trabalha nativamente há mais de 15 anos, são centenas e centenas de projetos desenvolvendo JSON, a gente fica ali AI ready, né? A gente fica ali muito, muito pronto para conseguir fazer esse trabalho de conseguir estar muito bem posicionado no mundo de AI. Obviamente, processar JSON não é a única coisa que você precisaria, né, para você conseguir se destacar no mundo de AI, mas obviamente você precisaria de uma base própria para isso, né? No caso, a gente chama de vectorização, né? Que é a outra característica da base de dados do Couchbase, que a gente processa nativamente o JSON e a gente tem a vectorização de todas essas informações dentro da base de dados, né? Então, ou seja, eu consigo então transformar documentos, imagens nesses vetores para poder conseguir aproximar ele ali dessa busca e conseguir entregar essa performance, essa dinâmica. Correto. Então a gente vai colocar tudo lá em array,
dentro de uma base de dados vectorial, dentro do Couchbase, processando essa informação em JSON e fica tudo pronto ali dentro da base de dados. Então, uma aplicação que vai precisar interagir com essa base, ela já está pronta, porque a gente já tem ali tudo vectorizado, já processamos o JSON e já vectorizamos toda essa informação. Ou seja, pelos vetores eu consigo até por aproximação identificar imagens similares, textos Exato. similares. Isso me lembra casos até de fraude, né? Do setor financeiro, fazer um Know Your Client, de identificar se aquela pessoa é ela mesma, Exato. entender esses padrões de comportamento, personalização. Então eu consigo, por uma aproximação até granular, vamos falar assim, entregar, né, esses outputs para a nossa ferramenta que tiver ali, a nossa aplicação. Usando os conceitos de similaridade, sem dúvida nenhuma. Pode fazer diversos casos de uso já são utilizados, eu acho que esse de fraude é um deles, né? A gente pode também fazer isso em inventário, a gente pode fazer isso em varejo, né? A gente pode fazer reconhecimento, por exemplo, de imagens, exatamente. Na indústria isso é interessante, né? Poder, numa linha de produção, identificar, né, esses moldes, vamos falar assim, o que está sendo produzido na entrega na esteira e identificar se aquilo está dentro ou fora da qualidade. Por exemplo, né? Ou seja, você diminui, digamos, falhas, né, que você tenha na produção, né? Aumenta a qualidade, sem dúvida. E tudo isso vectorizado numa base, processando toda essa informação nativamente em tempo real e com altíssima performance. E a câmera não vai piscar, né? Então vai estar passando ali o produto, a gente consegue estar tendo uma assertividade talvez maior, uma menor margem de erro, né, nessas análises. Exatamente. Então acho que tem outros, né? Acho que o Baesso pode falar um pouco mais de outras também, mas eu acho que essa primeira, acho que Couchbase consegue processar nativamente o formato JSON utilizado aí em 80% dos projetos de inteligência artificial e vectorizar toda essa informação dentro de uma base de dados. Um outro ganho que a gente tem na parte de experiência também é por ter esse formato de JSON, você entrega essa informação melhor até mesmo para a aplicação, né? Para o front ali, para o mobile, você consegue estar muito mais próximo da experiência também, além do resultado que você tem, né? Do próprio benefício das análises. Exato. E a gente falou isso em outros encontros, né? Que aquele mundo mais lento, né? Aquela informação mais organizadinha, toda estruturada do passado, já é passado, né? Hoje o mundo ele é mais caótico, as informações elas estão em formatos diferentes, a quantidade de aplicações que a gente tem varia muito o tipo de formato, então a importância de você conseguir sair daquele mundo relacional para uma base de dados de documento com essa capacidade que Couchbase tem e colocar a inteligência artificial vectorizando toda essa informação, sem dúvida nenhuma, eu diria que é um dos grandes motivos porque Couchbase... Ou seja, você está posicionado já à frente da concorrência. Se a gente for pensar em todas as bases todas as bases relacionais, a gente sem dúvida nenhuma está na frente da concorrência. Porém, bases de dados que já são NoSQL também tem essa capacidade, né? Concorrentes nossos têm essa capacidade de processar JSON e também vectorizar a informação. Porém, existem diferenciais no Couchbase que esses nossos concorrentes não têm. Então, eu diria que esse primeiro ponto... Sim, existem outras empresas que conseguem fazer isso, mas a gente vai além. A gente não somente processa o JSON e tem esse vetor na base de dados, mas a gente vai além. Então qual seria esse diferencial? Todos os relacionais te permitem ter esse acoplamento da AI, dos agentes ali, mas olhando para a Couchbase, o grande diferencial é você aproximar esse modelo da própria base. Isso ocorre até no offline. Correto, verdade. Porque no caso do Couchbase, nós somos uma base NoSQL, a gente consegue processar a informação em JSON, a gente tem esse vetor. Só que a gente consegue fazer isso fim a fim. Ou seja, eu não preciso expor meus dados para um modelo, para um agente, que é um grande problema. Nós temos visto os vazamentos, as implicações, não só regulatórias, mas as implicações financeiras, né, de multas e processos que são aplicados a essas empresas que têm nessa exposição de informação. Com o modelo ali, né, do LLM proprietário, a gente consegue ter uma governança muito melhor, né, dessa informação. A gente consegue fazer ponta a ponta e offline. Ou seja, a gente tem o que a gente chama de guardrails, né? A gente consegue manter esses LLMs funcionando de forma offline sem a necessidade de expor eles à internet. Ou seja, se esse meu LLM tem uma finalidade específica, eu não preciso pagar pelo né, o input e output desse dado na minha cloud, eu não preciso pagar processamento, não preciso pagar memória. Eu tenho uma economia, então, muito grande. Pensando que hoje... a gente tem um tráfego e uma volumetria dessa informação para ser processada em cloud e retornar para o device, é uma economia muito grande. Muito, muito.
Então, existe esse fator econômico, né, de ser uma solução fim a fim, porque vamos pensar em casos de uso onde eu preciso também de vetorização dentro de uma aplicação móvel. Eu não estou falando aqui de uma aplicação web ou de uma aplicação, um sistema interno, um agente interno. Eu estou falando que lá na ponta, no celular, ou no tablet, ou, por exemplo, num quiosque, ou, por exemplo, numa aplicação de um PC, eu preciso de vetor ali. Eu preciso de inteligência artificial naquela ponta. O Couchbase, dentro das nossas soluções, que a gente estava falando em outros encontros, Couchbase Lite, a gente tem dentro dessa solução Couchbase Mobile, ali dentro a gente também consegue colocar o vetor e ali a gente consegue acoplar um LLM que vai funcionar para essa aplicação, que vai funcionar com o vetor offline também, sem a necessidade de fazer essas consultas em, por exemplo, as ferramentas que a gente conhece de inteligência artificial. Então a gente tem até uma redução nesse delay, né, de resposta, por não ter que ter essa requisição até uma cloud para retornar um output. E pensando nessa questão de delay, como o modelo pode ser específico, eu consigo ter uma entrega ali praticamente imediata do output esperado ou na orientação, né, para quem estiver manipulando a aplicação. A latência é baixíssima, né? Porque está tudo funcionando local, né? A gente não tem essa necessidade de... Primeiro, né, como você falou de governança, né? A gente consegue manter a informação ali, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a gente consegue reduzir o custo, porque a gente não precisa fazer essas consultas, né? Essas queries, essas APIs que são necessárias em todos esses LLMs, né, que a gente conhece no mercado, porque a gente consegue... obviamente existem as suas limitações do tamanho desse LLM que estará dentro da aplicação, né? Obviamente existe uma limitação de espaço, né? Mas a gente consegue colocar esses modelos, e esses modelos, eles também, funcionando offline, reduzem o custo. E além disso, ou seja, primeiro governança, segundo custo, terceiro performance. Porque ali vai funcionar muito mais rapidamente, né? Porque está funcionando aí localmente, sem a necessidade de ficar fazendo para cada tipo de consulta uma ida até a internet. E a gente vê também uma melhoria e uma adequação também dos chips dos smartphones. Claro, essa é a vantagem. Já, pelo meu entendimento, se adequando a essas necessidades de processamento local. Ou seja, você já está produzindo uma aplicação que já está meio que preparada para o futuro e para esses novos hardwares que vão entregar cada vez mais capacidade para essa ferramenta. Correto. Couchbase Mobile, essa solução, ela foi desenvolvida pela primeira vez em 2014. Ou seja, a gente já está na estrada aí há muito tempo, né, com essa aplicação. Não é um MVP ou uma aplicação que a gente começou há pouco tempo atrás. Já está desde 2014 em produção em grandes empresas. Eu estou falando das maiores empresas do mundo. Quando a gente pensou em colocar vector, né, colocar LLMs, colocar esses modelos ali, né, na ponta, né, no edge, a nossa visão, né, dentro da nossa equipe de engenharia é que esses equipamentos, né, por exemplo, os telefones, eles cada vez mais, né, melhorariam a questão, né, do seu processamento interno. Então, essa aposta tem se mostrado válida, né, porque realmente cada vez mais os telefones, né, os smartphones estão mais capacitados para processar todas essas informações. Eu e o Santiago aqui na Aptabit, a gente tem percebido cada vez um aumento da demanda dessa automação, dessa implementação, e a gente vê também o desafio das pessoas compreenderem esse potencial, né? Como explorar, de que forma se adequar, porque muitas vezes não basta só ter o dado, ele tem que estar disponível. Exato. Então aí vem algumas aplicações, por exemplo, a gente estava falando em alguns outros encontros, né, de casos de uso para a indústria de logística. Então a gente poderia ter lá numa aplicação móvel, num IoT, num Edge Computing, a gente poderia ter ali inteligência artificial lá na ponta e tudo isso integrado com sistemas internos, integrado com a nuvem, tudo sincronizado utilizando o Couchbase. Na verdade, Couchbase hoje é a única base de dados ponta a ponta, né, que a gente pode colocar na nuvem, que a gente pode colocar no data center, que a gente pode colocar num Edge, num IoT, num mobile. Tudo isso funcionando com inteligência artificial e com essa capacidade de fazer tudo isso offline. Cloud Agnostic e Edge Harry, né? Exatamente. Ou seja, tudo isso em diferentes nuvens e tudo isso em diferentes tipos de dispositivos dentro desse universo de Edge, IoT, né? Como eu falei, a gente pode colocar isso em Raspberry Pi, né? Colocando o Couchbase Lite em praticamente todas as pontas que existiriam para essa conectividade. E quando a gente fala dessas pontas, né, eu entendo que essa arquitetura toda, ela já está, né, não posso colocar,
ela já está orientada a entregar esse resultado nesses diferentes meios e plataformas. Se eu consigo implementar isso offline, se eu consigo fazer isso de forma distribuída, se eu consigo talvez centralizar, depender do que eu quero entregar, eu consigo atender qualquer tipo de setor e indústria. Correto, você está em todas as verticais. A gente conseguiria ter... A gente é muito forte, por exemplo, na indústria de viagens, né, e hotéis. A gente tem Couchbase em empresas de cruzeiro, em empresas grandes, né, do mercado hoteleiro. A gente tem Couchbase em diferentes indústrias, na indústria financeira. A gente tem no varejo, a gente tem em games, a gente tem em tecnologia, a gente tem em telecomunicações. Então você conseguiria criar, sim, aplicações de inteligência artificial que precisam dessa base de dados, porque no final das contas, acho uma coisa que todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente esquece, é que 100% das aplicações precisam de uma base de dados, né? Não existe exceção. Você precisa armazenar a informação em algum lugar. Quando a gente está pensando em uma base de dados que funciona com inteligência artificial e ponta a ponta, a Couchbase se destaca bastante nesse nosso mundo de inteligência artificial. Eu acho que o primeiro ponto que a gente já falou foi, número 1, processa nativamente JSON e consegue fazer isso com vectorização. E número 2, consegue fazer isso extremo a extremo, né? Ponta a ponta, né? Chegando lá no Edge, numa aplicação móvel, fazendo tudo isso offline, sem a necessidade, por exemplo, de grandes custos, problema de governança e baixa performance. Algo que é importante para a AI, até falei no começo, mas eu gostaria muito de frisar esse tema, que precisa que o dado tenha alta performance e baixa latência. Uhum. Né? Como é que Couchbase pode fornecer isso? Quais são os recursos que Couchbase dispõe? Eu acho que o que mais se destaca é o dado em memória, né? Então você tem uma alta disponibilidade ali para entregar essa informação. E somado isso, né, às buscas vetoriais, você consegue fazer uma entrega e uma consulta com muito mais eficiência e mais agilidade do que no relacional tradicional, né? E, Marcelo, quando você falou, né, retomou, na verdade, né, a questão do JSON, a questão do Edge, quando eu olho para essa arquitetura, eu vejo que Couchbase então me entrega um LLM na aplicação, literalmente, da tecnologia, ou seja, do meu fluxo de processos que eu quero implementar e resolver solucionar, mas ela também me traz uma AI para me assessorar na implementação disso. Ou seja, eu tenho AI na entrega do resultado que eu espero e eu tenho AI na construção desse serviço, dessa solução com vocês também. Exato. Então, na verdade, a gente tem inteligência artificial que, no final das contas, ajuda o usuário final, né, o consumidor, o cliente final, mas também a gente tem inteligência artificial na ponta, onde o desenvolvedor, o DBA e todo mundo que está criando essa aplicação vai também precisar de inteligência artificial. Então, a gente está aí trabalhando nas duas pontas, porque e eu poderia tratar isso como o terceiro benefício, né, do porquê Couchbase, é que nós temos uma arquitetura, né, uma capacidade de performance com também funcionalidades que permitem que realmente aplicações AI funcionem com alta performance e baixa latência, como o Santiago comentou. Dentro desses elementos, né, quando a gente está pensando na nossa arquitetura, vamos pensar fora do mundo de inteligência artificial. Esquece que existe inteligência artificial. Impossível hoje em dia, né? Mas vamos imaginar que não exista. Couchbase é uma base de dados super, super rápida, né? Em alguns dos benchmarkings que existem, nós estamos na posição número 1. Um dos motivos você acabou de falar, né? A gente é uma base de dados que funciona primeiro em memória. Automaticamente seremos mais rápidos porque esse processamento ocorre primeiro na RAM e depois a gente grava em disco. Então, somos rápidos. Essa rapidez, essa característica de Couchbase ser uma base de dados muito rápida, ter muita performance, baixa latência, processando grande volume de dados, quando a gente traz isso para o mundo de inteligência artificial, agora trazendo a realidade que a gente está vivendo, né, de inteligência artificial, isso se transforma num enorme benefício. Porque todos nós aqui sabemos que a quantidade de dados que estão sendo processados hoje de inteligência artificial é uma fração do que será processado no futuro. Ou seja, estamos só começando. Então, ter uma base de dados com essa capacidade de performance, com essa arquitetura, com essa baixa latência, é um enorme benefício. Quando você consegue também adicionar esses elementos como flexibilidade, ter inteligência também, que a gente chama de Capella IQ, né, que permite que um desenvolvedor consiga, de uma forma mais rápida, utilizando a inteligência artificial, criar essas aplicações, obviamente seria uma cereja do bolo dentro de uma arquitetura que permite que você consiga ter essas aplicações
funcionando com a melhor performance. Né? Tem estudos que indicam que, né, os desenvolvedores que adotam AI durante o processo de desenvolvimento têm uma melhora de performance e entrega de 40% a 60%. Exatamente. E aliado já a essa performance da entrega com a própria AI, a gente pode pensar que o Couchbase te ajuda também no retorno sobre investimento que você está adotando nessa ferramenta. Porque vai ser mais rápido, né? Você vai entregar mais rápido. Porque Couchbase já se integra com várias tecnologias de inteligência artificial, como, por exemplo, o OpenAI. Sim. Então, você não precisa fazer muita reprogramação, né? Exatamente. E até interessante que pode ser uma redundância, né? Você não fica limitado ali a um modelo só. Você consegue ter essa dinâmica e conseguir escalar. Correto. Pessoal, tem outra vantagem também que eu queria que vocês falassem. A gente até já falou em outras oportunidades, mas a redução do stack, tá? Porque a gente sabe que em outras soluções você tem uma combinação de diversas ferramentas para entregar o resultado final, e Couchbase a gente consegue concatenar, consegue usar somente Couchbase, uma única solução, fim a fim. Fala mais um pouco sobre isso. Eu acredito que quando a gente no escopo de AI ainda, né, a gente pode expandir para outros benefícios que o Couchbase traz, mas o escopo de AI, quando a gente pensa que a gente tem isso acoplado à base, eu elimino a necessidade de ter um funil de automação que me gera um custo adicional, aumenta a latência, o tempo de entrega. Eu tenho também uma questão, né, de manutenção e infraestrutura que eu vou ter que estar tendo alguém para cuidar daquilo. Então, me gera um custo de profissional alocado para estar vendo se aquilo está aderente, está funcionando, monitoramento. Então, eu entendo que só de você ter, né, um stage ali, um step a menos nesse processo de implementação e adoção da AI junto ao seu dado, que no final é isso que a gente quer a AI mais próximo possível do dado, eu consigo performar melhor do que a concorrência, porque tem todo o tempo de desenvolvimento de uma integração que vai buscar o dado, esse dado vai ser transferido para o modelo, que deu o modelo vai dar o output, esse output vai voltar para a base. Então tem um tráfego, né? Vamos falar assim, a gente tem um custo de percurso dessa informação nessa jornada de tratamento muito maior do que se eu tivesse esse modelo ali acoplado. Correto. Então, além do benefício financeiro, né, de você ter menos soluções, você tem um benefício técnico, né, de você conseguir ter uma entrega mais rápida, né, e obviamente, no final das contas, todo mundo quer o time to market, né, eu quero conseguir entregar a melhor aplicação possível no menor tempo possível. Teve até outro episódio que a gente comentou, Marcelo, né, de questão de offline, o PDV. Sim. Então, pensando que o cara está fazendo um pagamento, e mesmo que ele não tenha essa conexão, além de eu segurar a informação, eu posso fazer até uma recomendação ali para ele, baseado no perfil dele, com as informações que eu tenho. Isso, né? Isso é um ganho absurdo, porque eu posso, no mesmo step ali de conversão, adicionar uma venda adicional ali. De centavos em centavos pensando em escala, isso faz um impacto muito grande na venda. Exato. Outro caso também que pode ser usado é IA para manutenção preditiva local. Numa indústria, por exemplo. A gente sabe o problema de conectividade. Então, com isso, auxilia bastante. Você pode ter, por exemplo, nisso que você acabou de falar, a inteligência artificial lá na ponta, lendo, por exemplo, vários e vários manuais de vários equipamentos e apresentando para um técnico, por exemplo, recomendações para solucionar problemas. Outro também que eu pensei agora, educação. Um tutor por AI personalizado, por aluno, por exemplo. Utilizando. Casos práticos que eu tenho já visto e atuado, até mesmo a geração de conteúdo e notícias. Por exemplo, o mercado financeiro, interpretação de balanços, resultados trimestrais. Isso vale ouro, porque quanto mais rápido eu tiver isso para auxiliar na tomada de decisão dos gestores, isso é um grande diferencial. Imaginando um mercado hiper competitivo como é o financeiro, que depende dessa informação em segundos, conseguir interpretar um relatório, um balanço ou gerar essas informações em menos tempo te dá uma vantagem competitiva absurda. E tudo isso que a gente está falando são formatos que não são estruturados. A gente está falando de diferentes tipos de formatos, que é uma característica de uma base de dados como Couchbase, né? Base de dados de documentos, não relacional. É atendimento corporativo por departamento. Também. Então, é possível fazer uma triagem ali já. Então o sistema vai ter um chatbot lá, que esse processamento de chatbot vai ser feito local. Enfim, pessoal, então nós falamos aqui já os principais casos de uso com Couchbase e inteligência artificial. Então, Pedro,
Bom, acho que ficou evidente com a ajuda do Marcelo que por você ter uma base no relacional, você está mais aderente à adoção do AI. Somado e aliado, né, essa disponibilidade do dado offline te permite uma gama de aplicações muito maior do que a concorrência e uma arquitetura flexível para você conseguir entregar isso da forma que você tem a necessidade. Correto. Acho que esses são os 3 grandes benefícios da utilização do Couchbase e por que uma empresa usaria Couchbase para uma aplicação de inteligência artificial.